as oscilações dando continuidade com as reduções de exames da lição 2013. Aqui vale, estudante de curso de Engenharia Química. Em diretamente artificial nós temos a questão número outro exercício para o número 48, mas 48 já vai resolver. Então 49, dadas as substâncias cloreto de sódio, óxido de potássio, então as fórmulas que representam são as following. Mas podemos tirar através dos próprios reagentes, das substâncias parciais. Então nós temos cloreto de sódio, então depois potássio mais oxigênio, nós teremos isso, depois H+, mais ion nitrato, temos ácido nítrico. Depois outra substância é hidróxido de cálcio. Sim, hidróxido de cálcio. Então cálcio 2 mais OH menos. Então teremos cálcio OH mais 2. Mais acertante, temos 2 aqui, mais essencial é que nós temos. Então teremos cloreto de sódio, exatamente, então, essa substância. Ainda as opções, nós teremos não, peróxido, não. Então temos aqui a linha correta, a linha D. A linha D. Questão número 50. O que diz nos 50 diz a ligação química existente entre os átomos de iodo e hidrogênio na molécula ácido iodídrico é predominante, é uma substância molecular. Logo, se molecular é covalente, pode ser covalente, polar ou polar. Então, ligação covalente, a opção correta D. 51 nós temos o ácido sulfúrico concentrado tem densidade de então qual é a molaridade do ácido? Então 51 então tem densidade igual a 1,84 gramas por centímetros cúbicos. Depois tem-se a percentagem de 98, então em peso, massa por massa. Então depois, qual é a molaridade? Concentração molar. Mas nós sabemos que temos aqui densidade. Qual é a forma de densidade? Densidade da solução será massa da solução sobre o volume da solução. E temos aqui percentagem, massa por massa. É a massa do soludo sobre massa da solução. Então, vezes 100%. Ou massa total. Agora, concentração que pede. Nós temos concentração é massa do soludo, massa relativa do soludo, vezes o volume da solução. Agora, isso chama-se fusão de fórmula. Nós temos aqui algo em comum. E temos massa de solução, temos massa de solução, temos aqui o volume da solução. Então nós podemos substituir tanto aqui no que pertence, tanto podemos substituir aqui a concentração, tanto podemos substituir porque temos aqui na percentagem. Tanto podemos substituir aqui, tanto faz. Então na percentagem aqui nós temos que isolar a massa da solução. Massa da solução será igual à densidade da solução vezes o volume da solução. Então substituímos aqui onde vem a percentagem. Então percentagem massa por massa será igual a massa de soluto, massa da solução. Nós temos massa de solução, substituímos essa massa, substituímos. Então massa de solução já será a densidade da solução vezes o volume da solução vezes 100%.
Agora, massa de soludo, nós temos aqui concentração. Então, massa de soludo será igual a concentração vezes massa relativa de soludo vezes o volume da solução. Então, substituímos aqui. Então, porcentagem, massa por massa, será concentração, massa relativa de soludo, então, volume da solução, sobre densidade da solução, volume da solução. Então, aqui simplifica-se o volume da solução, o volume da solução. Então, teremos percentagem, massa por massa, igual a concentração, massa relativa, sobre densidade da solução. Então, a partir dessa expressão podemos ter a concentração. Concentração será percentagem, massa por massa, vezes a densidade da solução, sobre a massa relativa da solução. Então, aqui 100% sobre 100%. Então, essa expressão que nós podemos usar para determinar a concentração, mas aqui, fazendo de forma, tanto poderia ser de uma outra forma, que é substituir para a concentração, que é o que nós pretendemos determinar, e logo substituir, tanto faz. Então, não vejo substituir para a percentagem. Então, a concentração, neste caso, será 1,84 gramas por centímetros cúbicos. Percentagem 98. Então, massa por massa. Depois 100%. Temos a massa relativa com a substância ácido sulfúrico, massa relativa 98. Então, só 98 gramas de ácido sulfúrico. Agora, nós temos a densidade, perdão, o volume em centímetros cúbicos, temos que converter para litro. Então, nós teremos 10 elevado a 6 centímetros cúbicos, temos aqui 10 elevado a 3 decímetros cúbicos e 1 litro, perdão, 1 litro a 1 decímetro cúbico. Decímetros cúbicos. Então, aqui nós teremos concentração de que é de ácido sulfúrico. Será igual a aqui temos 0,98. Aqui temos 10 elevado a 3, que é 1000. Só. Hum? 1,84 vezes 0,98 vezes... temos também 98. Então, 1,84 vezes... Mas está bem, 0,98. Aliás, aqui simplificaríamos isso. Aqui teremos 10 elevado a 5, então aqui seria 10. Então, 1,84 vezes 10, isso vai dar 18,4. Então, 18,4 mol por litro. Aqui vai simplificar a porcentagem, gramas com gramas, centímetros cúbicos, decímetros cúbicos, com decímetros cúbicos, ficamos com mol por litro. Então, 18,4. Então, indo às respostas, solução do problema, nós temos, isso é 51, 18,34. Então, aqui deve ser ter problema de calibração da máquina, mas porque tanto a margem de erro
é aceitável. Então, porque a diferença tem que eu tive aqui 18,4, então menos este valor 18,34, temos 0,06, então é aceitável. Então a alternativa correta A. 52 aquece 800 ml de solução 0,02 molar de fosfato de sódio até que o volume de solução seja reduzido até 600 ml. A concentração molar de solução final é, então, tem esse volume igual a 800 ml. Então, depois tem essa concentração igual a 0,02 molar, que é mol por litro. Então, depois o volume reduziu-se, o volume a 600 ml. Então, concentração final. Portanto, então temos um recipiente, o fenômeno que ocorre. Temos aqui 800 ml. Então temos aqui a espécie. Qual é a substância mesmo? Fosfato de sódio. Então, fosfato de sódio. Não, 3. Nós teremos exatamente isso. Fosfato de sódio. Então 800 ml. Mas depois o que ocorre temos aqui um desfalque, um desgaste. Então temos aqui 600 ml do mesmo sal, até que o volume da solução seja reduzido. Então o volume reduziu-se. Então o que quer dizer com isso? Nós temos a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final vezes o volume final. Então a concentração inicial vezes o volume inicial igual a concentração final volume final. Então aqui reduz. Então quer dizer que a mesma substância teremos o volume final será 800 menos 600. Então mililitros é o que nós teremos aqui. Então no final teremos 200 mililitros úteis. Então do sal aqui. Então concentração do volume 800 mililitros, concentração 0,02 molar igual a concentração final do sal fosfato. Então o volume final são 200 ml. Então a concentração do fosfato de sódio seria igual a 800 ml vezes 0,02 molar sobre 200 ml. Aqui é mesmo dizer 2 vezes 10 vai dar menos 2, não faz sentido. Então mililitros com mililitros vão simplificar. Então esses dois zeros significam 4 vezes, então teremos 8 vezes 10 vai dar menos 2 molares. Então nas opções temos aqui 8 vezes 10 vai dar menos 2 mol por litro, temos a linha E. Mas salientar que aqui tanto poderia resolver de outro método, que é determinar o número de moles e depois a concentração final. Primeiro o número de moles, depois sempre a probabilidade será o mesmo. Então 53. Os soldados aquecem suas refeições prontas contidas dentro de uma bolsa plástica com água, a qual possui no seu interior o metal magnésio, que se combina com água e forma hidróxido de magnésio, conforme a equação aqui. Então, sabendo que as entalpias de formação, então qual é a variação da entalpia dessa reação? Então temos aí
53 magnésio, sólido mais água, então hidróxido de magnésio, então mais hidrogênio. Então aqui a equação está acertada. Temos o que? Não está acertado. Temos que também 2. Agora sim. Agora a entalpia de formação já nos dá. Então a entalpia da reação será igual à entalpia de formação de magnésio, produto, mais entalpia de formação de hidrogênio, menos entalpia de formação de magnésio, menos 2 vezes entalpia de formação de água. Mas aqui hidrogênio ser elementar 0. Então aqui também magnésio será 0. Então ficaremos com a entalpia da reação igual a entalpia hidróxido de magnésio menos 2 vezes entalpia de formação de água. Mas a entalpia dessas substâncias, por exemplo, o hidrogênio tem a entalpia de combustão, mas a entalpia de formação é 0, de substâncias simples. Então a entalpia de combustão existe. Então nós temos aqui, já temos aqui as entalpias: hidróxido de magnésio menos 924, menos 924,5, menos aqui nós temos para água menos 285, então menos 285,8, então quilojoules. Então moles já será simplificado porque nós temos 2. Então entalpia de reação teremos menos 924,5 mais 2 vezes 285,8 kJ. Então a entalpia da reação será igual a menos 924,5 mais 2 vezes 285,8. Então menos 352,9 kJ. Então indo às opções 352,9. Temos aqui a opção correta D. Mas também poderia resolver-se de uma outra maneira, através daquele processo. Como sabes que é a lei de S, então não importa o caminho que percorre, mas sim o estado final e inicial. Então poderia a partir de outro mecanismo, que é tendo a entalpia de formação de água e de magnésio, mas isso tudo depois por final teria um resultado idêntico, para o qual depois teria que inverter a reação que terá a água e inverter também a entalpia. Então somar tudo, ter a reação final esta e somar todas as entalpias. Então o resultado deles será o mesmo. 54 considera a reação, sabendo que as energias de ativação para as reações de formação e decomposição de B representadas pelos certos na equação acima são então respectivamente a variação de energia da reação direta em kJ. Então 54. Então temos aí a entalpia será a entalpia da reação direta será a variação de energia para a reação direta. Então a variação de energia para a reação direta será temos aqui a reação direta do produto B menos A. Então a seta da reação direta, esta aqui é a reação direta. Então nós temos B menos A.
Esta é a certa de formação. Então, direção direta. Então, forma-se produto. Temos aqui 25 menos 30. Então, menos 5. Menos 5 kJ. Então, a linha correta D. Então, porque aqui essa é a direção direta. Então, se tem direção direta, tem-se a formação de produto. Então, temos aqui B. Então, aqui é 25. Depois temos 30, exatamente D. Então, 55. Na reação de formação da água a partir de gases, hidrogênio e oxigênio, então aqui teremos uma mol, 1,5 por 1,2. Então, diz na reação de formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio, registrou-se que a velocidade de consumo de oxigênio foi de 4 mol por minuto. 4 mol por minuto. Então, qual é a velocidade de consumo de hidrogênio em mol por minuto? Então, temos aqui proporções estequiométricas, 1 mol para 1 mol. Então, 1 mol de hidrogênio, nós temos 1,2 mol de oxigênio. Então, temos que ter a velocidade entre essas proporções. Então, nós teremos 4 mol por minuto vezes 1 mol de hidrogênio, que isso é a velocidade de oxigênio. Então, sobra 1,2 mols de oxigênio. Então, mols de oxigênio com mols de oxigênio, vamos simplificar. Então, ficaremos com 8 mols de hidrogênio. Então, indo às opções, diretamente, A de 8, tem a linha correta C. Então, depois 56 nós temos 10. Qual das seguintes reações de adição de hidrogênio ao etino é correta? Então, etino nós temos é um alcino. Então, hidrogenação. Então, poderia ter um catalisador ou platino. Então nós teremos CH2, depois a paliação CH2. Mas se aumentamos mais os hidrogênios, então nós teremos CH2 CH3, porque vai se romper as ligações. Então, ou por outra, nós teremos 2 vezes, então quer dizer, nós teremos 4 vezes, então teremos CH3. Então, indo às opções, CH3, temos aqui a linha E, porque isso equivale a dizer C2H6. Isso equivale. Então, a opção correta é depois temos 56, 57. 57 é quais os produtos de reação de combustão completa de um alceno. Então, combustão completa é um alceno de um alcano. Então, temos um alcano em combustão, reação com oxigênio, combustão completa. Teremos aqui N sobre 2. Então, temos dióxido de carbono mais água. Temos um exemplo, metano mais oxigênio. Então, teremos dióxido de carbono mais água. E acertando, nós teremos aqui 2, então 4, então teremos aqui 2. Temos que dizer 2 sobre 1. Então, opção correta, dióxido de carbono, não, monóxido de carbono, dióxido de carbono e água. Temos aqui a linha correta D.
Então 58 temos que considerar as constantes de ionização então calculando em ordem crescente de acidez tense, isso não é necessário escrever. Então quanto maior for a constante de acidez, maior é maior mais forte é o ácido. Então nós temos aqui 2 elevado a menos 5, 2 elevado a menos 7, então este é maior, depois segue esse por fim. Então ordem aqui dizem crescente, então primeiro é 3, depois 2, 1, 3, 2, 1, temos a linha C. 59 diz-nos, no exercício, a constante de equilíbrio capacete de reação e evaporação de nitrogênio para a produção de amoníaco. Nós temos 3 nitrogênio mais nitrogênio produzindo amoníaco. Então, em equilíbrio, acertando, temos 2. Então, tem o valor constante é 6 vezes 10 elevado a menos 2 litro ao quadrado por mol ao quadrado. Então, se no reator particular a esta temperatura há 0,250 de hidrogênio e de amoníaco presentes, então qual é a concentração de nitrogênio? Então, tem-se aqui concentração em equilíbrio de hidrogênio, tem 0,25, depois não tem-se para nitrogênio, que é saber de nitrogênio, e depois o amoníaco tem-se 0,05 molar. Então copa C é a concentração de amoníaco ao quadrado sobre concentração de hidrogênio ao cubo, concentração de nitrogênio. Então constante 6 vezes 10 elevado a menos 2 litro quadrado por mol ao quadrado, igual a concentração de amoníaco 0,05 é 5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Depois sobre aqui mol hidrogênio nós temos 25 vezes 10 elevado a menos 2 é o meio. Então ao cubo, então teremos molaridade ao cubo. Depois aqui nós teremos a concentração de nitrogênio. Então concentração de nitrogênio será igual a 5 vezes 10 elevado a menos 25 vezes 10 elevado a menos 4 mol ao quadrado litro ao quadrado. Então sobre 6 vezes 10 elevado a menos 2 litro ao quadrado vezes mol ao quadrado. Então sobre 25 ao cubo vezes 10 elevado a menos 6 mol ao cubo sobre litro ao cubo. Então isso vamos dar 25 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 6 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 25 ao cubo vezes 10 elevado a menos 6. Então 2,67, o que é mol por litro, porque vai significar que temos mol litro ao cubo, então temos litro 4, vai significar ficamos litro aqui no denominador. Então mol aqui a 4, aqui teremos mol a cubo. Então vai simplificar, ficar mol por litro. Ficará mol por litro.
Então, 2 vezes 107. Indo para as opções, temos aqui a linha C, a opção correta. A linha C, a opção correta. Bom, se calhar aqui pode ainda existir. Posso resolver aqui. Não sei se vai ser possível devido a tempo. Então, temos aqui a questão número 1. Questão número 1 é 13. Temos qual é a massa de permanganato de potássio existente em a massa de potássio igual a 58,5 gramas. Então nós temos aqui massa de permanganato de potássio vezes a massa relativa de potássio. Temos aqui um potássio de um átomo, então sobre a massa relativa de permanganato de potássio. Não, quer saber a massa de potássio? Então, sobre a massa relativa de potássio. Massa de potássio vezes massa relativa de permanganato de potássio